Bem-vindos, pessoal, ao Medicanal. Esse é o primeiro resumão do Medicanal de patologia, onde a gente vai falar sobre as adaptações e sobre as lesões celulares. Eu espero que você goste desse novo formato, que a gente começa depois da vinheta. Então a gente falou nesses dois primeiros vídeos de patologia sobre as respostas celulares, que nada mais são do que as formas que a célula tem a responder a estímulos que sejam alguma forma de estresse celular, que seja algum estímulo nocivo, que seja algo que fuja daquilo que a célula está acostumada, daquele ambiente normal da célula. E a célula tem então um arsenal de recursos para responder a esses estímulos diferentes. E a gente começou falando sobre as adaptações. E a gente viu algumas adaptações por quais as células passam para sobreviver nesse ambiente novo. O primeiro deles foi a hipertrofia, que é quando a célula aumenta de tamanho, se adaptando a um novo ambiente. Se, em vez de aumentar de tamanho, a gente tiver um aumento do número de células, aí a gente vai ter um processo de hiperplasia. Um exemplo das duas adaptações seria o útero durante a gravidez, que devido a estímulos hormonais passa por uma hipertrofia e uma hiperplasia, de forma a acomodar o feto. Após o nascimento da criança, o útero deve então voltar ao seu tamanho normal. Ele faz isso através da atrofia. Outro processo adaptativo importante é a metaplasia. Na metaplasia, a gente tem a transformação de um determinado tipo celular em outro tipo, de forma a se tornar mais apta a conviver com aquele estímulo. Um exemplo é o epitélio escamoso do esôfago, que na doença do refluxo gastroesofágico reage à acidez que retorna do estômago ali para o esôfago, mudando esse tecido de escamoso para colunar. A célula pode também sofrer um processo de autofagia, quando ela estiver no meio de uma escassez de nutrientes, por exemplo. Na autofagia, a célula vai então digerir uma parte do seu conteúdo de forma a lhe fornecer energia para suas funções normais. Além das adaptações, a gente falou também de outros tipos de respostas celulares, como as calcificações patológicas. Essas calcificações podem ser de dois tipos, a distrófica e a metastática. A calcificação distrófica é aquela que é encontrada em áreas de necrose e ela não corresponde a nenhum tipo de distúrbio na homeostasia do cálcio. Esses distúrbios estarão presentes sim na calcificação metastática. A calcificação metastática ela pode ocorrer em todo o corpo, mas ela tem uma preferência pela mucosa gástrica, pelos rins, pelos pulmões e por artérias e veias. Depois da calcificação patológica, a gente falou um pouco sobre os acúmulos intracelulares. Esses acúmulos podem ser de lipídios, de proteínas, de glicogênio ou ainda de pigmentos. O acúmulo de lipídios é exemplificado principalmente pela degeneração gordurosa ou esteatose, que pode acontecer em qualquer órgão, mas é mais comum no fígado, já que esse órgão é o principal responsável pelo metabolismo dos lipídios. E qualquer problema na série de processos que acontecem com os lipídios no fígado podem levar ao acúmulo dessa substância. E aí, por fim, a gente começou a falar um pouco sobre os processos de lesão celular. E aí, a gente lembra um pouco sobre algumas das causas das lesões celulares, que pode ser a privação de oxigênio, no caso da isquemia, por exemplo, que leva a uma hipóxia dos tecidos. Podem ser agentes físicos, como um trauma. Podem ser agentes químicos ou drogas e mesmo substâncias endógenas que em concentrações muito aumentadas podem levar à lesão celular. A gente tem ainda agentes infecciosos como vírus, bactérias. A gente tem reações imunológicas, sempre lembrando que as reações imunológicas
podem levar a processos de lesão celulares, a gente tem ainda defeitos genéticos e a gente tem desequilíbrios nutricionais. A lesão celular, ela acontece a partir de uma série de mecanismos, sendo eles a depleção do ATP, causado principalmente pelos danos mitocondriais. A gente vai ter problemas na permeabilidade da membrana mitocondrial que vai prejudicar a produção de ATP. Os danos mitocondriais caracterizados por problemas na permeabilidade da membrana mitocondrial que acabam levando à depleção de ATP, mas também gerando estímulos pró-apoptóticos. A gente tem o influxo de cálcio aumentado, que vai causar também vários problemas, como a ativação de enzimas intracelulares e provocando danos mitocondriais. A gente vai ter o acúmulo de radicais livres, que também vão causar problemas às membranas celulares, à membrana mitocondrial. A gente vai ter defeitos importantíssimos na permeabilidade da membrana, o que vai levar a um desequilíbrio osmótico, o que vai levar à perda de constituintes extracelulares, o que vai levar, no caso das membranas lisossômicas, à liberação de enzimas no citoplasma que podem causar a morte daquela célula por necrose. Então, uma série de problemas levados por esses defeitos. Por fim, a gente tem danos ao DNA. O dano ao DNA pode ativar as vias apoptóticas. Falando em apoptose, a gente lembra então sobre esse importante mecanismo de morte celular. E a apoptose vai ter como suas principais causas fisiológicas a embriogênese, onde algumas estruturas vão involuir durante o nosso desenvolvimento. A gente vai ter tecidos que são hormônio dependentes e na falta desses hormônios vão atrofiar por apoptose. A gente vai ter os linfócitos autorreativos que são eliminados pelo processo de apoptose e a gente tem também aquelas células que já cumpriram seu papel e por isso podem ser eliminadas. Mas as causas da apoptose também podem ser patológicas e vão acontecer quando a gente tiver uma lesão ao DNA ou proteínas anormalmente dobradas, infecções que induzem diretamente a apoptose, seja pela ação do próprio invasor ou por uma reação imunológica do hospedeiro ou por uma obstrução de ducto de um determinado órgão. Essas são, então, as principais causas do mecanismo de apoptose. Mecanismos que podem se dar através de uma via intrínseca ou mitocondrial, através da liberação de proteínas que estão encerradas dentro das membranas mitocondriais, que quando caem no citoplasma ativam as vias apoptóticas através das caspases. Ou a via extrínseca, via mediada por receptor, sendo o principal exemplo o receptor FAS e o seu ligante. Depois da apoptose, a gente termina essa nossa revisão falando um pouco sobre a necrose. E a necrose, a gente lembra, tem alguns padrões que a gente viu no nosso segundo vídeo. A necrose de coagulação, onde se mantém a integridade daquele tecido após a necrose. Uma necrose que acontece comumente por processos de isquemia. A gente tem a necrose liquefativa, muito comum no tecido cerebral. A necrose gangrenosa, que a gente comentou, não é exatamente um padrão de necrose, mas é aquilo que acontece com um membro, acometido por uma necrose. A necrose caseosa, típica da tuberculose. A necrose gordurosa, aquela muito típica da pancreatite, e a necrose fibrinoide, aquela que vai acontecer em vasos sanguíneos, através da deposição de complexos antígeno-anticorpo e de fibrina. Então esse é o repertório de respostas que as células têm aos estímulos externos. Então essa foi a nossa revisão sobre as adaptações e sobre as lesões celulares.
Deixe seu comentário aqui embaixo, conta pra mim o que você achou desse novo formato, se você gostou, se você achou útil, se você acha que ele deve continuar. Dê o seu joinha nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, isso é importante para o canal se manter sempre ativo. Muito obrigado pela sua audiência, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!